publicação do Instituto Butantan, na cidade de Serrana, enfim, né, mas já falamos sobre isso, né? E aí é a referência que eu trouxe, né, para a parte final, que é para pensar nesse jornalismo que queremos a partir dessa ideia de qual é a crise, né? Que crise que nós estamos vivendo, identificação dessa crise, e eu estou muito convergindo nessa direção, né? Mais ou menos concordando com as pessoas que estão, como a professora Silvia Moretson, identificando que é uma crise epistêmica, ou das instituições epistêmicas. A crise que envolve o conhecimento humano nesse final, né, do primeiro quarto do século XXI, é uma crise dessas instituições que são até mais robustas e mais, né, antigas e mais verticalmente construídas do que o jornalismo, que tem menos de 200 anos. Né? Então, essa referência, só volta um pouquinho ali, no Trump e tal, é muito fundamental porque ela foi replicada e continua sendo replicada. Tem um desses fantoches aqui na Argentina, agora disputando uma eleição lá também para a presidência, perigosíssimo, um discurso dos mais terríveis, né, que eu já ouvi nos últimos tempos, né, e que a sociedade argentina tenha a sabedoria e a lucidez de não escolher, porque vai mergulhar num poço realmente, talvez seja pior do que o que nós vivemos aqui. Mas aqui eu vou pedir para você passar, para a gente ganhar um tempo. Eu tinha trazido algumas coisas do Dilema da Rede, que não vai dar. Vamos rodar adiante. E aí eu quero pegar de um ponto, pode passar adiante, que é o ponto, mais um pouquinho, aqui. Aqui eu trouxe alguns causos que nos colocam diante desse desafio, né? Falando das potências, o jornalismo continua sendo uma necessidade social inquestionável, não tem nenhuma coisa que os seres humanos criaram para colocar no seu lugar, portanto, relaxem que a profissão tem mais aí, pelo menos, 100 anos de existência numa boa, né? A gente vai visualizar no final aqui qual é a fotografia do mercado, né, de trabalho no país hoje, combinando um pouco alguns dados da pesquisa do perfil com o Atlas da Notícia, né, que diz que o ecossistema está consolidado em torno, né, das mídias online, né? As organizações online são, hoje, a maioria, né, de veículos, depois vem o rádio, depois vem a TV, depois aqui embaixo vem o impresso. Né? Então, já desde 20, eu acho que já tinha uma indicação disso. 21 eles fizeram o quinto, e esse ano agora o sexto campo dessa pesquisa do Atlas da Notícia, que tem como, né, conceito esse negócio, que também é um pouco controverso, mas eu acho interessante, do deserto de notícias. Né? A gente falava na rádio hoje, na Padre Cícero FM, sobre isso. Né? Quer dizer, o deserto tem a ver com a inexistência mesmo, no local, de algum veículo, qualquer que seja ele. Né? Então, às vezes, a região, como a região que vocês têm aqui, o Crato, né, Juazeiro, e tem outra cidade, Barbalha, né? Tem uma palavra com um acrônimo aí? Crajubá. Crajubá. Pô, tem que aprender. Tem uma cobertura como a minha região, quer dizer, a região amazônica ainda é, né, o rádio grande veículo. Né? As emissoras, trabalhei na rádio, emissora de educação rural de Santarém, AM, Prisca Zero. Né? Eles têm uma rede que não está ligado à Igreja Salesiana, está ligada à Igreja Católica, né? A obras sociais, né, das prelazias, que é uma rede que atravessa a Amazônia de leste a oeste. Assim, né? São dezenas de emissoras que compartilham, né, pautas, compartilham, né, conhecimento profissional, recursos humanos e tal, financeiro, para fazer coberturas, né, para compartilhar, para trocar e tal. É uma rede interessantíssima. Aqui eu trago alguns causos para a gente pensar nesse poder. Um causo que é, rapidamente, só para lembrar, que é muito marcante, a Lava Jato, né, e a desconstrução da democracia, como as empresas de referência se posicionaram diante disso, e tem uma enorme dificuldade de fazer autocrítica, uma imensa. Né? O Grupo Folha, por exemplo, nunca fez autocrítica da participação ativa emprestando veículos, né, para a ditadura militar, para a repressão à sociedade. A Folha nunca fez. O Globo levou 49 anos, quase 50 anos, fez uma autocrítica pública. Os outros se fingem todos de paisagem, cara de paisagem, assim, né? Estou olhando, né, a Chapada do Araripe, né, à distância, assim, não tem nada a ver com isso. Né? Então, a Lava Jato tem
esse poder pedagógico de nos ensinar como não fazer jornalismo, é Lava Jato, né? Ou seja, repete-se os mesmos erros, né? A crença cega em uma fonte oficial que tinha um projeto político, né? Claro, claríssimo desde o começo. Então, essa imagem viralizou e durante muito tempo a gente teve essa imagem como principal imagem. Pode girar só para a gente mostrar um pouco isso, né? Ali são duas. O Rogério montou esse slide para mim, né? Quando foi vazado o diálogo Lula-Dilma, era um diálogo que ameaça. Quando foi vazado a conversa dos procuradores, aí o trato da notícia é diferente, né? Vamos passar adiante. Aí o famoso PowerPoint, né? O dono do PowerPoint foi caçado agora. Interessante isso, né? Essas coisas, o giro que a vida dá. E aqui vem a Lava Jato. Em 2019, julho de 2019, a gente recebia lá, num auditório como esse aqui, o Leandro Demore, que tinha acabado de publicar as primeiras reportagens da Vaza Jato, né? Vaza Jato desconstrói o padrão Lava Jato de cobertura, né? E a imprensa foi feita uma nada toda atrás deles, né? Vamos passar. Assim, o segundo caos ainda me comove até hoje, porque nós vivemos intensamente isso lá, o Edwin estava lá também, que foi o assassinato de reputação seguido do suicídio do reitor Luiz Carlos Cancelheiro de Oliva, professor que havia sido eleito em 2016 para ser reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. O padrão mesmo, a operação Ouvidos Moucos, né, que hoje, dia 2 de outubro, faz 6 anos da morte do Cal, né? Então hoje foi um dia também de celebração lá, de memória, de lembrança, né, e de denúncia, porque nós vivemos na Universidade Federal de Santa Catarina há mais de 10 anos o cerco, né, e o ataque constante dessas forças de Estado que se aliaram à extrema-direita. A Polícia Federal mudou um pouco lá, mudou as figuras lá, mas a prática continua sendo a mesma. O Judiciário Federal, o Ministério Público Federal, ou seja, tudo sequestrado por essas organizações de extrema-direita. Então, há 10 anos cercando a universidade. Hoje, enquanto eu estava aqui, eu sou secretário de comunicação da universidade também, por função. Tive que, né, mobilizar a equipe, mediar, né, uma publicação de um conflito, porque a Polícia Militar resolveu botar uma viatura, como eles chamam, um carro da Polícia Militar, 4 vezes por dia no campus. E hoje queriam prender 2 estudantes do Centro de Comunicação e Expressão sob acusação de portar cigarros de maconha, né? Eles não tinham cigarros de maconha. Então os caras fizeram todo um cerco. Por causa disso, em 2014 nós tivemos a Batalha do Bosque, que foi a invasão da Polícia Civil, Militar, Polícia Federal no campus. Foi uma coisa terrível, que gerou processo contra técnicos administrativos, colegas docentes, estudantes, que ficaram anos da sua vida respondendo processo bizantino naquele TRF4 de Porto Alegre, que é outro antro de extrema-direita, né? Então, se você olhar os nomes e sobrenomes de juízes, magistrados, desembargadores, é tudo, né? Tudo remonta a capitanias hereditárias, vem lá. Gerações para gerações, para gerações e gerações. Então, o olhar deles sobre a sociedade, sobre costumes, sobre a agenda feminista, sobre a agenda antirracial, isso tudo não existe, não importa. Importa o que eles veem no mundo. Esse cara era um cara conservador, honesto, saído do interior de Santa Catarina, numa pequena cidade chamada Tubarão, e tudo que ele fez na vida foi a carreira acadêmica na Universidade Federal de Santa Catarina, antes de uma militância intensa na juventude do MDB contra a ditadura militar. Era pobre e morreu pobre, né? E foi acusado de ter roubado 80 milhões de reais. 80 milhões de reais é um investimento de 11 anos no programa Universidade Aberta, que era gerenciado pela Universidade Federal de Santa Catarina. 11 anos, passou por 3 períodos de reitoria, né? O desvio, no final, foram bolsas e coisas que poderiam ter sido investigadas mais a fundo, e não chega a 1% desse valor. Dá 0,8% de desvios encontrados. Mas eles prenderam primeiro as pessoas para depois elas, presas, provarem que eram inocentes. Por isso, né, o padrão Lava Jato não serve mesmo, né, porque ele faz uma inversão perversa e nos coloca sempre numa situação terrivelmente complexa para a cobertura, que é a acusação se coloca à frente, né, da presunção de inocência. Eu prendo e depois a pessoa presa que se vire para provar a sua inocência, né? Então o que aconteceu foi isso, tá? Que foi um pouco
derivação dessa Operação Lava Jato. Isso aqui é um post da Polícia Federal, ficou 45 dias no ar, né? Operação Vidor Moco, combate e desvio e tal. Eles mantiveram isso durante 45 dias, só tiraram quando a família pediu para tirar, porque essa informação é falsa, a acusação é falsa, a acusação não procede. O reitor já havia sido acusado de dificultar as investigações, o nome dele não aparecia em lugar nenhum, né? Então, faço esse registro aqui até em nome da memória do Cal. Pode passar. Aí nós vamos, isso aqui é a acusação após a morte, eles continuaram dizendo suspeito de desviar recursos, isso é Folha de São Paulo, né? Aí é clickbait puro, né? Pode passar. E aí é o Diário Catarinense, que não existe mais, foi o único jornal que deu a causa morte real, né? Pode passar. Aqui, vou caminhar para o final, de fato, com esse caso que está mais próximo da gente. O assassinato, a morte de Genivaldo de Jesus, quando o Estado mata à luz do dia, com câmera de celular filmando tudo, né? E o grau de dificuldade de cobrir por essa confusão entre a objetividade, por essa submissão a forças do Estado, submissão a laudos que são fake, né? Vocês estão acompanhando a investigação jornalística que está sendo feita sobre a Operação Escudo em São Paulo, né? Dos 19 primeiros mortos pela Operação Escudo do governo de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, 16 foram executados. Só 3 não têm indícios de execução. 16, gente. 16 pessoas foram executadas com tiro na nuca. Portanto, quem é executado com tiro na nuca não está em confronto, não está trocando tiro com a polícia, está rendido. Tá certo? Quem é executado com tiro na cabeça de cima para baixo está possivelmente em uma posição, né, de joelhos, né, rendido. Né? Então, isso aqui é que a gente precisa atentar naquilo que eu falava na repactuação. Pode rodar, por favor? Olha só, essa manchete da Folha. O homem morre, olha a inversão ali, o homem morre asfixiado após ser trancado em viatura por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. A Folha apanhou pra caramba em rede social por causa dessa manchete. Aí, no dia seguinte, ela deu, tá lá em cima, tá? Polícia mata homem por asfixia com gás em Sergipe, é isso, né? Na edição impressa, eles deram o factual, né? O singular, fizeram, né, o lead. Aí, o seguinte, pode passar? É o Estadão. Homem é morto após ser trancado com gás em viatura da PRF em Sergipe, tal, né? Não há uma acusação de que o Estado matou um cidadão negro, né? E aqui é aquele negócio que eu falei para vocês, o G1 Sergipe. O homem morre após ser abordado e colocado em porta-malas de viatura da PRF em Sergipe e o veículo estava tomado por fumaça. A fumaça veio do céu e tomou o veículo, né? E aí vai um jovem jornalista, que é o próximo slide, e diz para a gente o seguinte: assassinado em câmara de gás da PRF, Genivaldo de Jesus morreu exatamente 2 anos após o caso George Floyd. Brilhante, né? Ele pega o singular, o assassinato do Genivaldo, e liga a um fenômeno que tinha se tornado universal pelo volume de mobilização, protesto, que era o assassinato do Floyd 2 anos antes. Um jovem jornalista desse portal, ME10, né, que foi lá, que cobriu, que foi à cidade, que ouviu pessoas, que entrevistou familiares, testemunhas oculares e tal. Os outros veículos não tinham poder de mandar ninguém para lá. O G1 Sergipe não tem repórteres capazes de ir lá e verificar isso. No dia seguinte, já se sabia, né, que a causa morte, né, tinha sido em decorrência da câmara de gás, né, da insuficiência respiratória e tudo mais. Né? Então, estou mostrando isso porque eu acho que aqui a gente pode verificar as escolhas, as possibilidades de cobertura, né? E criticar e refletir sobre isso também, né? Sem ter aqui a pretensão da verdade nem ser a palmatória do mundo. Mas tem coisas que não dá mais para admitir, né, gente? Não dá mais para engolir, não, né? É complicado. Bom, com isso aí, né, aí tem o Nexo, né, que já é mais uma coisa analítica. O Nexo não trabalha, o Nexo Jornal não trabalha com hard news e tudo mais. Podemos passar. Podemos passar também, não vou trabalhar com isso. Tem um desenho que eu fiz, mas eu acho que o tempo já avançou. Eu vou deixar para vocês depois, no debate, se alguém quiser levantar.
um desenho sobre essa questão da sociabilidade virtual. É um desenho que eu fiz mesmo pessoalmente com a ajuda do meu filho. Pode rodar aí. Esse desenho não está muito bem, né? Eu acho que não sei se todo mundo consegue enxergar, mas esse labirinto da desinformação, eu tentei colocar a nossa vida ali como usuário, né? Ligado à ideia do modelo de negócio das plataformas, que é o sequestro do tempo de vida de cada um de nós, né? É fácil de fazer essa conta, em qualquer sala de aula dá para fazer. Aqui nesse auditório dá para fazer. Qual é a média de tempo? Opa, chegou aqui mais uma audiência aqui especial. Veio para cá. Classe. Qual é a média de tempo que cada um de nós fica em rede social? Se eu disser aqui no auditório 5 horas, é baixo? 6? É mais ou menos? Mais ainda? 8? 8 está razoável? Não tem nada no copo, mano. Está vazio o copo. 8 horas. Né? Se a gente tivesse 100 pessoas aqui, Ed, faz a conta aí. Você está com o celular na mão. 100 pessoas, 8 horas por dia. 800 horas, né? A primeira fechou? 800 horas por dia. Vezes 7. Bora, mano. 800 vezes 7, 5.600? Não, dá mais, né? 56 mil, quanto dá? 5.600.